Bem, vamos mergulhar numa teia de acontecimentos bastante complexa que está sacudindo as principais instituições do Brasil. A gente está falando de judiciário, política e até mesmo da imprensa internacional. Vamos entender o que está acontecendo. E olha, tudo começa com uma alegação daquelas de parar o trânsito que acabou ganhando as manchetes internacionais. A notícia diz que o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, estaria no centro de um enorme escândalo. Ok, para a gente entender essa história direito, a gente precisa ir direto ao ponto, né? O que as fontes estão chamando de caso Master. Então, o epicentro de tudo isso são supostas conexões financeiras entre ministros do STF e um banqueiro bem influente. O que está em jogo aqui são alegações que levantam dúvidas sérias, sabe? Sobre ética e possíveis conflitos de interesse no topo do judiciário brasileiro. Agora vamos detalhar um pouco mais. Afinal, quais são as acusações específicas contra as pessoas citadas nesse material? As acusações parecem se dividir em duas frentes. De um lado, temos um contrato milionário envolvendo o escritório de advocacia da esposa de um ministro. Do outro, uma rede de interesses comerciais familiares que, no fim das contas, também aponta para o mesmo banqueiro. É uma teia bem complexa de relações. E o que realmente chama atenção é a cifra no centro de uma parte dessa controvérsia. Um contrato que, segundo as reportagens, chegaria a 129 milhões de reais. É um valor que, claro, vira o foco da discussão. Mas a história não para nos laços financeiros, não. As reportagens também entram em detalhes sobre o uso de jatos particulares ligados a esse mesmo banqueiro, Daniel Vorcaro. A gente vê aí na tabela, são mencionadas 8 viagens para o ministro Alexandre de Moraes e múltiplos voos para o ministro Dias Toffoli. Isso acaba levantando ainda mais perguntas sobre a proximidade dessa relação. E aqui tem um ponto que pode virar o jogo completamente. Daniel Vorcaro, o empresário no centro de tudo isso, estaria, segundo as fontes, negociando uma delação premiada. Se ele decidir falar, as repercussões disso podem ser enormes para o sistema de justiça. E claro, uma questão desse tamanho não ia ficar só no Brasil. Ela está atraindo muita atenção e reações lá fora, principalmente nos Estados Unidos. A coisa ganha uma nova dimensão com um relatório vindo do Congresso americano. Ele é bem duro, acusando o judiciário brasileiro de promover uma campanha de censura e lawfare, que é basicamente usar a lei como uma arma política, e que isso estaria atingindo em cheio a democracia no país. A resposta do STF, claro, veio rápido. O presidente da corte rebateu as acusações, dizendo que o relatório americano traz caracterizações distorcidas e que não entende bem as decisões do tribunal, nem como a lei brasileira sobre liberdade de expressão funciona. E essa tensão com os Estados Unidos não se limita ao judiciário, viu? Em outra frente, o presidente Lula defendeu o PIX contra críticas que teriam vindo de lá. Ele tratou o assunto como uma questão de soberania nacional e foi bem direto na frase. O PIX é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar o PIX. E aqui a dimensão política fica ainda mais explícita. Figuras da oposição estão declarando abertamente que pretendem levar suas denúncias para as autoridades americanas, pedindo um olhar de fora sobre o processo eleitoral brasileiro. Beleza, já vimos a repercussão lá fora, mas e aqui dentro? Como é que toda essa pressão se reflete no nosso cenário político, afetando diretamente os principais líderes do país? Olha só esse dado. De acordo com uma pesquisa nova citada nas fontes, o presidente Lula teve uma queda significativa no apoio popular lá no Ceará, que é um lugar onde ele historicamente sempre foi muito forte. Uma queda de quase 18 pontos percentuais. Do outro lado do campo político, o ex-presidente Jair Bolsonaro também continua sob forte pressão do STF. A lista de medidas recentes inclui novas questões com a tornozeleira eletrônica, mais restrições de voo de drone sobre a casa dele e um julgamento importante marcado sobre se ele podia ou não bloquear pessoas nas redes sociais. Então, o que a gente está vendo aqui não é só uma história isolada. São várias pressões acontecendo ao mesmo tempo, se cruzando e testando os limites das principais instituições brasileiras. Pois é, o que a gente tem é quase uma tempestade perfeita. De um lado, escândalos no judiciário. Do outro, uma polarização política intensa. E, para completar, um olhar cada vez mais atento da comunidade internacional. Tudo isso convergindo e criando um ambiente muito volátil. E com tudo isso na mesa, a pergunta que fica ecoando é: com o judiciário, a política e a imprensa internacional em uma aparente rota de colisão, o que isso significa para o futuro das instituições democráticas do Brasil? É uma questão em aberto.